Então, iniciando aqui a nossa aula de hoje, né, da Católica EAD, a disciplina de perícia computacional. Sou o professor Jesse, né? Hoje, 6 de abril, e vamos dar início aqui a essa aula online aqui de hoje, né? Bom, a ideia hoje é falar sobre, rapidamente aqui, alguns conceitos que a gente está vendo nas unidades, sobre a forense estática e forense dinâmica, né? Passar pelo ciclo de vida da investigação, isso foi dado na videoaula e nas videoaulas ali, tá bem colocado ali no conteúdo da disciplina, mas algumas dúvidas foram trazidas. E no final eu vou falar de um estudo de caso, mas algo simples, né? Mas mais para a gente ter uma noção dessas questões que a gente discute do ciclo de vida, né? Dessas forenses, para ter uma noção, um pouco de uma certa didática ali de uma forense computacional. Claro que é algo mais simples ali, porque senão seria muito demorado, né? Aí trago a tela de algumas ferramentas e aí a gente vai analisar, tá? Então, começando aqui, falar aqui desses primeiros dois conceitos, né? São conceitos relativamente simples, né? Que é a forense estática e a forense dinâmica, né? A forense estática, ela vai ser responsável aí pela forense, pelo diagnóstico dos dados não voláteis, né? Ou seja, aqueles dados que eles estão armazenados e permanecem armazenados em alguma mídia ou algum dispositivo, né? Ou seja, quando você desligar, reiniciar o sistema, o computador, esses dados não vão ser perdidos, eles vão continuar ali armazenados, mesmo após o desligamento do computador, né? Então, é por isso que a gente fala da forense estática ali, por se tratar desses dados não voláteis. A gente não pode, entretanto, aí, confundir que o fato desses dados serem não voláteis, eu vou tratá-los na mesma mídia que eu aprendi, né? Vou fazer uma forense, seja judicial ou mesmo uma forense na organização, e eu vou fazer tratamento desses dados para investigar um crime, um incidente, na mesma mídia. Não é isso, né? A gente tem estudado sobre cadeia de custódia, eu vou prezar por essa cadeia de custódia, vou fazer as devidas cópias, trabalhar em um sistema seguro, ferramentas de análise estática ali, ou seja, ferramentas que vão me ajudar a pesquisar, localizar, recuperar arquivos, conteúdos, metadados desses arquivos, né, que vão ter as propriedades ali relacionadas a esse arquivo, como a data de criação, data de acesso, logs, históricos, enfim. Vou trabalhar com essa gama de informações, mas numa cópia ali, uma cópia própria para essa investigação, para esse diagnóstico, como a gente tem visto no conteúdo lá, que ele apresenta a cópia Hero, a cópia Master e a cópia Slave, né? A cópia Hero vai ser basicamente os dados originais, aqueles que eu vou lacrar, vou etiquetar e não vou mexer, porque é o dado que eu coletei ali, e para a minha cadeia de custódia eu vou precisar que esses dados estejam intactos para eu mostrar que o que eu fiz foi correto, né? E aí eu vou trabalhar em cima das cópias master e as cópias slave. A forense dinâmica, ela já vai tratar dos dados voláteis, né? Ou seja, aqueles que são perdidos depois de um tempo sem uso, né? Eles vão estar gravados em mídias que depois de um tempo essas informações são sobrepostas, o seu ciclo de vida foi encerrado e vai ser substituído por outras informações, ou essa memória vai ser alocada de novo para outros fins, ou ao desligar, reinicializar o computador, esses dados voláteis vão ser perdidos.
Exemplo clássico e importante são os dados de memória RAM e dados em trânsito na rede. A gente... Peço desculpa, mas meu filho invadiu aqui o quarto. Só um minuto, pessoal. Pode vir aqui. Desculpa aí, pessoal, vou continuar aqui. Vocês estão acompanhando aí, né? Tá tudo certo aí. Tranquilo, professor. Só não tá ouvindo os meus porque tá no mudo aqui. Não, tranquilo. Desculpa aí, mas às vezes não tem jeito. Então, bom, estava falando aqui da forense estática, e o exemplo clássico da forense dinâmica, né? O exemplo clássico da forense dinâmica é a memória RAM e são os dados que estão sendo trafegados na rede, né? Então, são dados voláteis que depois de um tempo eles vão ser perdidos ali, né? Então, o que se faz bom, aí vai depender da perícia que vai ser feita, né? Muitas vezes você está numa organização, eu estava até no bate-papo inicial ali falando disso. Às vezes se desconfia de uma invasão na rede da organização, ou está dando algum problema na rede, você usa um Wireshark ou algum outro software que a gente chama de sniffer, né? Para dar essa farejada aí na rede, nesse tráfego de dados, para descobrir o problema que está acontecendo. Então, isso aí vai ser em tempo real, tal. Mas você também pode coletar esses dados e armazená-los em uma mídia não volátil, né, para uma análise posterior, né? Isso é feito nas perícias. A gente vai ver hoje no final ali um dump do que está na memória RAM, né? Põe no arquivo, põe num pendrive e depois você faz uma forense estática em cima desse arquivo, né? Então você tem a chamada aí perícia mista, que você faz primeiro uma perícia, uma forense, eu falei perícia, não é forense, perícia, né? Primeiro você faz uma forense dinâmica, né? Que seja apenas a coleta dos dados, né? Mas já é uma forense ali, e depois você vai fazer uma forense estática em cima ali do pendrive que você salvou esse dump da memória. Isso é um exemplo aí clássico do que é feito, tá? Independentemente aí se é forense estática, forense dinâmica, forense mista, né? O ciclo de investigação forense ele vai seguir um ciclo geralmente muito parecido com o que está na tela. Nas videoaulas eu apresentei outros lá, inclusive uma do NIST, mas que basicamente tem o mesmo sentido, o mesmo objetivo, né? Se eu não me engano, do NIST ele não tem explicitamente essa etapa de identificação, mas as demais etapas são muito convergentes. Mas, de forma implícita, essa etapa de identificação ela está no ciclo em qualquer ciclo de investigação forense, dependendo aí dos autores, porque porque nessa etapa de identificação onde o perito ele tem conscientização do caso que ele vai investigar, do caso que ele vai periciar, né? O perito ele vai procurar identificar os objetos que vão ser periciados, né? O sujeito que vai ser periciado, né? A investigação, o modo como, no caso se for uma empresa, o modo como essa empresa trabalha, os níveis de acesso disponíveis aos terminais, servidores, né? Num caso judicial, ele vai ter que ter consciência do que está sendo questionado pelo juiz, do que está querendo ser entendido pelo juiz, o que o juiz está indagando para ele poder fazer essa perícia, essa forense e buscar responder esses questionamentos, essas indagações do juiz, né? E aí ele vai, em cima disso, elaborar o seu plano de ação para a investigação forense, né? Dependendo do caso, ele vai falar, basta analisar o disco rígido do computador, ou eu tenho que saber do tráfego da rede, das coisas que estão na memória RAM, se é o caso de uma
de um flagrante, né? Você pegar o computador, o usuário de surpresa ali para a máquina estar ligada e você ter ali algum vestígio nesse sentido, enfim, vai estabelecer o plano de ação dele. E aí a gente vem para a etapa da coleta, que vai ser basicamente a captura dos dados do sistema que vai ser periciado, do computador, dos elementos que vão ser, das mídias disponíveis, né, que vão ser periciadas, né, e que possam trazer informações aí para o perito nessa investigação. A gente está falando aí de discos rígidos, SSDs, pendrives, os diversos dispositivos de memória, né, dispositivos celulares, enfim, mídias como DVDs, né, que hoje a gente nem fala muito mais, mas ainda pode ser o caso. Bom, tem-se algumas recomendações aí para coleta, como você, no caso de uma ação repentina, de um flagrante ali, de você chegar num local com o computador ligado, você interromper o fornecimento de energia, ao invés de desligar no modo habitual ali, no sistema operacional, mas você interromper esse fornecimento de energia, porque os sistemas operacionais hoje em dia eles guardam ali, aí vai guardar o estado que estava o sistema naquele momento, né? Arquivos de log, journaling, que os sistemas de arquivo hoje têm, né? Que vão ser importantes, podem ser importantes para a perícia do cara. Outra coisa na coleta é observar ali o tempo de vida de cada uma das mídias que você vai coletar os dados, como a gente falou, da memória RAM, por exemplo, que você vai desligando o computador, você vai perder o que está ali na memória, se precisa você tem que usar técnicas para coletar esses dados. Obviamente, né, eu vou fazer isso antes de desligar o computador aqui, né? Então esse plano de ação tem que estar bem azeitado, bem planejado ali pelo perito. Depois a gente vai no exame, que é uma etapa que você vai identificar os dados que estão sendo procurados na investigação, né? O perito ele vai fazer ali uma pré-análise para ele ver os vestígios, os dados que podem ser vestígios ali, mas que são relevantes, que têm a relação com o fato que está sendo investigado, né? Ele tem que separar esses elementos importantes que, pelo menos nesse momento, ele está considerando como importantes para a investigação, que podem ser vestígios que vão ser evidências futuramente, né? Ele tem que fazer essa separação dos demais dados, né? E é uma massa de dados muito grande. Então, é bom o perito ele ter bem na cabeça, ter identificado bem aqui o que ele vai periciar, o que ele vai investigar, para poder fazer essa separação de dados. Ele não pode usar poucos critérios aí para examinar essa massa de elementos, porque senão ele vai ficar com a massa de dados muito grande para ele periciar, para ele analisar aqui na próxima fase, que pode fazer ele demorar mais tempo do que o devido, então ficar inviável essa perícia, né? Então, ele precisa ter um bom discernimento aí para essa separação desses dados, né? Nessa etapa, assim como todas as etapas, é um fator relevante documentar os passos que estão sendo realizados, né? Em todas as etapas ele vai fazer isso. Aqui chama atenção por ser essa separação dos dados, né? Essa documentação ela vai ser importante lá no laudo, lá no final, né? Então isso é essencial para que esse perito, esse especialista, ele consiga, se necessário, quando necessário, ele efetuar ele poder repetir, né? Ele poder retomar toda a linha de raciocínio que ele fez, que ele teve, e dos registros, né? Que ele foi examinando e foi separando, né? Que eles chamam de backtrack, né? Assim, ele
documentando isso, ele no final desse ciclo aí da investigação, ele vai poder construir um laudo bem coerente, bem sólido, bem fundamentado, que vai embasar as argumentações dele, as análises que ele fez. Depois a gente vem para essa fase da análise, que aí é onde esses vestígios que foram separados, né, foram examinados, eles vão ser transformados em evidências, se for o caso, né? O momento da investigação é que o perito ele vai atribuir importância ao que foi coletado, né? Ele vai fazer o tratamento necessário, o tratamento técnico, científico, né, específico para cada tipo de informação, ou para cada ativo, cada elemento que está sendo analisado. Né? Nesse momento aqui, alguns vestígios que na fase de exame foi considerado que era um vestígio que tinha relação com o fato. Aqui na fase de análise, muitos desses vestígios vão ser descartados, vão ser analisados, vou falar, ó, não me traz nada, não me traz nenhuma evidência, eu posso descartar esse vestígio aqui, que não vai me trazer evidência nenhuma. Por outro lado, alguns vestígios vão ser tratados ali e vão se tornar evidências importantes para o esclarecimento do fato que está sendo investigado. Então, por isso que o ambiente de teste aí do perito ele deve estar bem preparado, deve proporcionar ali, ter os recursos, as ferramentas ideais para dar velocidade nessa análise dele, nesse diagnóstico, e qualidade no trabalho, né? Aí vem o resultado, a fase de resultados, alguns autores chamam já de laudo mesmo, né, de relatório final, de laudo da perícia. Nessa etapa, o perito já vai tratar as evidências que foram encontradas, de forma que essas evidências elas tenham um sentido legal, né? No caso, do ponto de vista jurídico, né? Se a gente está falando de uma ação aí penal, que essas evidências elas tenham aí esse sentido legal, né? Bom, em outras palavras, essas evidências elas vão ser transformadas em elementos úteis para o processo, né? Então, nessa fase que as questões legais da investigação elas vão entrar em cena mesmo, né? Uma vez que o perito iniciou o seu trabalho ali, nessa etapa, ele vai aplicar as legislações vigentes, né? Vai tentar responder às indagações do juiz com as análises que ele fez até então. Então, essa etapa de tratamento dos resultados, ela é iniciada ali a partir das evidências encontradas pelo perito, e aí ele vai tratar essas evidências, vai redigir o laudo pericial, vai anexar essas evidências encontradas, vai gerar o relatório de cada passo da investigação, né? Vai unir os aspectos jurídicos com essas especificidades técnicas, né, de informática, né? E para trazer um laudo que seja claro para as partes envolvidas no processo e coerente e que possa embasar a decisão do juiz do que é a verdade ou não dos fatos ali, né, que estão sendo julgados. Então, né, nessa última fase, ele vai ali fazer a compilação de todo o trabalho que ele executou até o momento, né? Ele vai fundamentar o resultado da investigação, propor um meio de prova que vai ser, enfim, analisado aí pelo juiz, se for o caso de uma ação penal, né? É o laudo, e esse laudo é construído apenas pelo perito mesmo. A gente viu na aula anterior que pode ter o assistente técnico, que vai ali contestar de maneira embasada alguma coisa do laudo, mas nunca interferir no trabalho do perito. Mas pode haver uma discussão ali, por isso a importância da cadeia de custódia, para que, se for o caso, todos esses passos sejam
refeitos para provar a integridade do que ele está escrevendo ali no laudo, tá? Esse ciclo de investigação forense, na forense computacional, é justamente para manter uma série metódica, né, de técnicas, de procedimentos para coletar evidências de um sistema computacional, de mídias, de unidades de armazenamento, de dispositivos, enfim, que vão ser ali tratados e poderão ser apresentados de acordo com o objetivo da perícia, né, que está sendo feita, né? Por exemplo, num processo judicial, numa auditoria empresarial, né, isso tudo de forma voltada a esse objetivo que o perito está tendo, de forma que as partes que estão envolvidas ali possam entender o que está sendo mostrado, né? E aí é isso, seguir essa cadeia de custódia. A gente tem aqui alguns exemplos de formulários, né, que detalham bem o que foi feito, com a sequência cronológica do trabalho do perito. É um trabalho bem minucioso, que olhando assim, às vezes parece que dá até uma canseira, né, de tão minucioso que tem que ser você registrar passo a passo tudo que o que você fez para, se for o caso, poder voltar atrás e repetir todos esses passos, né? Se eu mostro ali uma prova de um crime, né, um indício ali de um crime, eu posso mostrar todo esse processo que foi executado até chegar a essa prova, essa evidência, né? Eu posso mostrar o dado bruto que eu coletei, que eu lacrei lá, etiquetei, está lá intacto do jeito que eu coletei. Eu posso mostrar os meus dados já tratados, tudo com os seus hashes criados para mostrar a integridade, enfim, toda a cadeia de custódia ali para manter a integridade e a veracidade dessa perícia. Bom, agora a gente vai dar uma analisada num cenário simples, né? Mas para a gente ver enxergar esse ciclo aí de investigação, enxergar um pouco, uma maneira, tentei aqui trazer de uma maneira mais didática ali, essa questão desse ciclo de investigação forense, né? Na forense computacional. A gente vai observar aí algumas das principais etapas, né? Então, essa perícia aqui a gente vai envolver memória RAM, disco rígido, e o objetivo é levantar imagens que possam estar ligadas ali num crime de pornografia infantil, de pedofilia, né? No caso realizado aqui pelo meio digital, né? Então vamos lá aqui. Primeira coisa é o seguinte, eu teria a etapa de identificação, mas a gente vai partir do princípio que essa fase da identificação ela já foi vencida ali pelo perito, né? O perito já sabe do que se trata a investigação, sabe dos envolvidos, dos prejudicados, né? Vamos supor aí que também que os objetos de investigação são os dados da memória, RAM, do disco rígido do computador suspeito, né? Que no caso aqui vai ser um computador só, uma suspeição aí de uma investigação se houve compartilhamento de fotos, né, de pornografia infantil na rede, né? Então, ele vai analisar os dados que estão aí no disco rígido, na memória RAM, por procura dessas imagens, e aí, assim, ele planejou ali suas ações, que vai ser, bom, essencialmente vai ser uma perícia mista aqui para a memória RAM, né? Primeiro ele vai fazer uma forense dinâmica, depois uma forense estática no arquivo de dump dessa memória RAM, uma forense basicamente, essencialmente estática para o disco rígido, ok? Então vamos lá. Bom, então a primeira aqui, a fase da
da coleta. Estou com um probleminha aqui, só um minuto, pessoal. Um probleminha aqui, mas agora é resolvido. Então, eu estou aqui nessa fase da coleta. Uma vez que o perito identificou a necessidade de coletar os dados da memória RAM, ele vai primeiro extrair os dados da memória RAM, né, antes de qualquer outra ação, de desligar o computador, por exemplo, para não perder esses dados, já que a gente está falando de dados voláteis, né? Essa extração ela pode ser feita ela vai ser feita, né, com auxílio de ferramentas, né? Aqui está sendo mostrado uma ferramenta chamada Dumpit, ferramenta muito simples. Vocês podem fazer o download dela aí, procurar por ela, fazer o download. Basicamente, você executa, é um executável, né? Estou falando aqui no Windows, no caso. É um executável, você vai rodar ele, vai dar yes e ele já vai gerar um arquivo .rol, que você vai, no caso da perícia aqui, salva num pendrive para ser analisado depois. Então, é assim que esse dado vai ser coletado. Depois de garantida a extração desses dados voláteis, né, de ter feito o dump da memória RAM, salvado esse dump num pendrive, o perito vai prosseguir nas demais coletas, no caso aqui do disco rígido, né? E para isso ele pode seguir algumas recomendações, como a interrupção de energia do computador, se tratando de um PC ali, né? Interromper essa energia para manter alguns dados do estado do computador no momento, de log, de journaling, enfim. A gente vai voltar a falar aqui dessa coleta dos dados do disco rígido mais para frente. Por enquanto, a gente continua aqui na questão da memória RAM, né, que a gente já fez um dump, já salvou esse dump num pendrive, né, dessas informações que estavam aqui na memória RAM, e aí a gente vai trabalhar elas. Primeira coisa, a gente tem que garantir a integridade dessas informações, né? Por isso que o perito ele vai levantar todo esse material para ser analisado em um ambiente controlado, né? Fazer os procedimentos de cópia, clonagem, para preservar os dados originais, né? Esse dump que eu fiz aqui, ele vai ser tratado como dado original, então eu vou ter que fazer um clone desse dump para eu poder trabalhar. Vou gerar o hash tanto do arquivo original quanto das cópias, para eu poder atestar a integridade desses dados, né? Desses arquivos. Até chama atenção aqui, ó, bom, uma que está usando aquele sistema operacional, que no bate-papo inicial eu falei com vocês, antes da gravação da aula, do sistema operacional, uma distribuição do Linux, chamado Kine, que é uma distribuição baseada no Ubuntu e, segundo consta, é projetada ali para ser usada no modo live, né? Ou seja, você usa o sistema operacional direto num pendrive, né? Numa mídia. Assim, nenhuma alteração que você fizer no sistema operacional, ela vai ser guardada, né? Uma vez reiniciado, ele vai voltar ali para o estado original, né? Essa distro do Linux, ela é própria para análises forenses, já vem com diversas ferramentas forenses que ajudam muito aí no perito, né? Inclusive, lá no fórum da Unidade 3, alguns colegas falaram já dessa distribuição do sistema operacional, tem um post lá bacana a respeito desse sistema operacional. Então é isso, ele está usando, aqui chamando atenção, ele fez a cópia, ó, eu tô aqui no meu pendrive, né, digamos assim, montei esse meu pendrive, vou fazer a cópia desse arquivo aqui, desse RAW,
para um diretório ali, para uma mídia que eu vou trabalhar, e ele também gerou o hash tanto do original quanto da cópia. E aí o hash é idêntico, né? Se você analisar aqui, você vai ter o hash idêntico. Então significa uma prova aí da integridade dessa cópia feita, né? Se tivesse sido mudado um bit ali, esse hash já seria diferente. Ele usou aqui o MD5, já foi descoberto aí que há colisões, né, de hashes no MD5, não é o caso da gente discutir agora, né? Então já foi verificado que há colisões de hashes, né? É, conteúdos distintos gerarem o mesmo hash ou hash distintos, mas não é o caso aqui. Então, aqui a gente está considerando a integridade do que foi copiado na memória, do dump da memória RAM. Bom, agora eu vou para o exame, fiz a coleta, fiz a cópia devida, vou trabalhar em cima da cópia, no ambiente seguro, fiz o hash ali para ter integridade dos dados garantida. E agora, no exame, como a gente discutiu anteriormente, eu vou identificar os dados que estão sendo procurados na investigação, né? Vou separar esses dados relevantes dos dados que não são relevantes para o fato que está sendo investigado, né? Então, como eu disse anteriormente, o perito ter esse discernimento do que é importante para a investigação é essencial para que ele diminua a massa de dados para ser analisada na próxima etapa, para não perder tempo com dados que não são relevantes, né? Pode acontecer? Pode, mas aí você diminui bastante ali o número de dados. Isso é um dos objetivos, né? Identificar esses dados, extrair e filtrar esses dados e, obviamente, documentar os passos que você está fazendo para poder repetir, se for o caso, né? Aqui no terminal, eu estou apresentando aqui já o uso de outra ferramenta disponível na distro do Linux. Também, se não estiver disponível, basta fazer a instalação, o download dessa ferramenta, que é o Volatility, né? É um framework que tem uma coleção de ferramentas que é livre, é gratuito, né? E ele ajuda aí nessa análise da memória RAM, né? Ele vai ajudar ali, ele pode extrair informações sobre processos que estavam sendo executados, arquivos que estavam sendo executados, né? Conexões de rede. Então, ele vai trabalhar nisso, nesse dump que foi feito da memória. E é justamente o que está sendo feito aqui, ele está usando essa ferramenta para isso. No primeiro momento aqui, ele usou essa ferramenta, o Volátil, ele usou uma ferramenta chamada Image Info, que no momento aqui o que foi importante para ele é trazer o sistema operacional que estava sendo usado pelo computador que está sendo periciado, né? Então a gente pode observar que nesse retorno aqui que está sendo usado é o Windows, né? Provavelmente que o Windows 7, e aí ele trouxe essa informação do sistema operacional. É muito importante, dependendo da análise que vai ser feita, saber essa versão do sistema operacional que estava sendo usado. Inclusive, ela foi importante aqui para os próximos passos, que ele usou outras ferramentas, como o Pelistio, NetScan e o FileScan, né? No Pelistio, que é esse comando que ele está dando aqui, ele é a ferramenta que que faz a extração da lista dos processos que estavam sendo executados, né, no momento do dump, né?
E aí ele fez essa extração e salvou num arquivo TXT, o pslist.txt, que a gente vai analisar aqui no próximo slide. Outra ferramenta que ele usou depois, e passando o parâmetro, né, tanto aqui no plist como aqui no NetScan, que é a outra ferramenta que ele usou, ele passou aqui a informação do sistema operacional para essa extração ser bacana, né, dessas ferramentas. Então, o NetScan, ele foi usado para trazer ali as conexões de rede no momento do dump. Também salvou num arquivo TXT para ser analisado depois. E aí a última ação foi o filescan.txt, que ele vai trazer os arquivos, né, que estavam sendo usados, até mesmo em segundo plano, no momento do dump. Ele também passou a informação do sistema operacional e salvou num TXT, no filescan.txt, que a gente vai analisar, né? E aí a gente vai para a análise. Aqui eu faço uma ressalva que talvez aqui, nessa parte de exame, embora não esteja explícito, aqui ele já poderia trabalhar na separação de algumas informações mais relevantes, né? No caso aqui, a gente fez a extração, já foi ali para a parte da análise, uma simplificação aqui um caso mais simples aqui que a gente está analisando, para não ficar maçante essa análise aqui que a gente está fazendo, né? Então, agora a gente passa para a etapa de análise, lembrando que eu estou ainda na análise da memória RAM, né? Do que está sendo feito da memória RAM, poderia estar fazendo alguma análise em paralelo com os dados que estão no disco rígido, né, e vai depender da estratégia do perito. Aqui a gente vai fazer essa análise na memória RAM, que vai me trazer vestígios que podem nos ajudar ali na perícia na forense do disco rígido. Então, nessa fase é a hora dele analisar os vestígios, de obter evidências, né? Então, quais os vestígios que ele encontrou aqui que realmente são evidências do fato que ele está investigando. Vou relembrar aqui o foco da investigação. O perito está atrás de vestígios enfim, né, de evidências, né, de vestígios que possam ser evidências de um crime de pedofilia, né, principalmente de um compartilhamento de imagens ilegais aí de pedofilia. Então, o que ele vai atrás, principalmente, é justamente de fotos, vídeos armazenados ali. E uma vez esses arquivos encontrados, né, vai ser importante ele verificar se esses arquivos foram ou não disponibilizados para o compartilhamento, né, para a transmissão, né, via rede, via internet, por exemplo. E esses vestígios, eles estão essa possibilidade de compartilhamento e transmissão desses arquivos, eles podem estar justamente nesse dump que a gente fez da memória RAM, né, que é essa análise que a gente vai fazer agora. Então, nos primeiros dados coletados ali, que a gente tem a lista dos processos, né, que foi aquele plist, aquele ferramenta que ele executou e salvou nesse TXT, ele vai analisar esses vestígios aí, esses processos, e no caso aqui, vendo esses processos que estavam sendo executados no momento do flagrante, ele verificou aqui, está destacado, um processo, né, um software que estava sendo executado chamado Ares.exe. Né? Esse Ares.exe é um programa para o Windows, né? No caso aqui é o sistema operacional Windows que ele estava usando, que permite compartilhamento de arquivos ponto a ponto, né, na rede P2P, né, peer-to-peer, usada, né, uma vez sendo membro dessa comunidade peer-to-peer,
você vai poder pesquisar, baixar, compartilhar qualquer arquivo ali que esteja sendo compartilhado por você e pelos demais aí participantes dessa rede. Então, esse vestígio indica um caminho a ser analisado, é uma ferramenta de P2P ali, né? Que, no caso, os peritos, nesse caso de compartilhamento de arquivos ilegais, de imagens, de arquivos ilegais, de modo geral, eles ficam de olho nessas ferramentas aí, como essa ARES, como o Emule, o Sherazade, enfim, várias outras ferramentas. Então, aqui ele achou essa ARES, e na segunda tela, a gente vai para aquele arquivo do Netscan, que tinha ali as conexões de rede no momento do dump da memória RAM, né? E aí ele fez o filtro, né? Ele procurou especificamente as conexões envolvidas com a ferramenta ARES e ele achou diversas conexões aqui estabelecidas com esse filtro, né? Bom, aí já temos aí evidências de que estava tendo compartilhamento de arquivos, né? A gente vai verificar se arquivos, se a gente encontrar arquivos de ilegais, né? No caso do crime de pedofilia, se eles estavam sendo armazenados no computador dele, já é algo, uma evidência muito grande do crime, e também vai ser procurado aí pelo perito evidências ali de que ele também compartilhou os arquivos, além de armazenar, ele também compartilhou. Bom, se o perito não conhece a ferramenta, ele vai atrás da documentação dessa ferramenta, e no caso da ARES, na documentação da ferramenta, tem lá que como é que se diz, a pasta default, né, a pasta padrão dele de compartilhamento é a pasta My Shared Folder, né? E, via de regra, essa pasta fica no diretório de usuário do sistema, né? Então, ele, sabendo disso, ele foi atrás dessa pasta aqui, nos arquivos, no filescan.txt, que tem os arquivos que estavam sendo usados no momento ali do dump da memória, e ele encontrou, né? Então, já encontrou uma evidência bem forte de que ele estava compartilhando arquivos nessa rede P2P. A gente precisa saber que tipo de arquivo é esse, né? Então, a gente vai investigar isso. Bom, então, aqui a gente fez a coleta, o exame e a análise da memória RAM, né, do que se tinha na memória RAM do computador que estava sendo periciado, né? Bom, talvez não aqui a gente não tenha nenhuma evidência que vá servir como prova de alguma coisa, já que eu não tenho aqui certeza de que arquivos que estavam sendo compartilhados ali, arquivos que estavam sendo armazenados, que estavam lá em segundo plano, que estavam sendo executados pelo criminoso ou suspeito, né, melhor dizendo, no momento. Mas são evidências, vestígios, evidências importantes para justamente ajudar a gente na forense do disco rígido, né, que a gente vai analisar agora esses passos que esse perito fez nessa investigação. Então, a gente vai para a forense do disco rígido. E vai ser de forma análoga ali o que foi feito na memória RAM. Uma pausa aqui para beber uma aguinha aqui. Então, a gente vai aqui para a forense do disco rígido, né? Então, lembrando aqui que a fase de coleta lá do disco rígido começou
digamos, após o rompimento do fornecimento de energia do computador lá, o recolhimento desse computador, o recolhimento desse HD pelo perito, né, ele retirou, apreendeu esse disco rígido do computador investigado. Beleza, a gente tem esse dado bruto, esse elemento bruto aqui, esse elemento original, e o próximo passo, como a gente viu, é realizar a cópia desse, tem que ser uma cópia fiel, né? E uma cópia fiel e segura dos dados contidos nesse disco, sem de maneira nenhuma alterar esses dados, né? Aqui, inclusive, é apresentada a, a tela aqui do software Malter, que vai fazer uma montagem, né? Vai montar essa minha mídia de forma segura, porque vai montar de maneira que ele fique somente leitura, né? Ou seja, vai permitir o acesso ao pendrive, ao disco que quero fazer essa cópia, quero fazer esse acesso, mas somente leitura. Assim vai evitar que, sei lá, o sistema operacional faça alguma modificação ou o perito, por algum descuido, modifique esses dados, né, originais, e se ele modificar, vai ferrar com a cadeia de custódia, né? Então, por segurança, ele monta com uma ferramenta desse tipo que me disponibiliza somente leitura, essa mídia. Agora que eu vi a hora, e eu me alonguei mais uma vez. Mas vamos lá, vamos seguir. Então, uma vez montado o disco, de forma segura, ela vai realizar a cópia dessa mídia, né? Então, de forma análoga, aí a gente vai fazer a coleta, de forma análoga que a gente viu aos dados da RAM, na forense de disco, o perito do disco rígido, o perito vai realizar a extração, né, a coleta, o exame desses dados do disco rígido, que foi coletado ali, né, que está sendo coletado. Isso tudo com o apoio de ferramentas para montar o disco, como a gente viu, vai usar ferramentas daqueles Sleuth Kit, né, Sleuth Kit, como o Autopsy, a gente vai ver, para investigar o conteúdo desses arquivos, para quebrar senhas, para decriptação de dados que possam estar criptografados, né, e diversas outras coisas. Lembrando que todo esse processo tem que respeitar aí a cadeia de custódia. A gente vai ter a cópia Hero lacrada, etiquetada, vai ter as cópias master, cópias slaves, né? Cópia master, cópias slaves, tudo sempre gerando o hash, que é uma coisa que ele faz aqui, que ele está apresentando no terminal aqui. Ele usou uma ferramenta chamada DC3DD, que tem essa função de realizar essa cópia fiel, essa cópia bit a bit, do dispositivo ali de armazenamento que ele vai fazer a forense, né? Essa cópia bit a bit também é chamada de cópia forense, clone, né? Cópia clone. E repara que essa ferramenta ele faz essa cópia, ele está fazendo uma cópia ali para o ambiente dele ali, para a investigação, e ela gera o hash, no caso aqui também usando o MD5, poderia ser usado o SHA, né, o SHA, como alguns chamam, ao invés do MD5, aqui ele usou o MD5 como parâmetro, né? Então fez a cópia, né, desse disco rígido, e aí vamos trabalhar nessa cópia, vamos fazer o exame desses dados, né? Então, a gente vai buscar os arquivos relevantes, né, para a investigação, para o fato que está sendo investigado. E ele usou o Autopsy também no fórum lá 3, foi comentado sobre essa ferramenta, também é falado no nosso material. É uma ferramenta tranquila de se usar, também bacana de você fazer o download, mesmo para o Windows, é uma ferramenta, também comentei aqui no início, que você facilmente você recupera dados que foram deletados ali do seu disco rígido, né, que se porventura foi deletado por acidente, você pode recuperar esses dados. Mas vamos lá.
Vamos ver o que ele está fazendo aqui. Primeira coisa, ele está fazendo ele usou uma expressão regular aqui para fazer essa busca dos arquivos que ele acha relevante, no caso, imagens, vídeos e arquivos zipados também. Logicamente, é uma exemplificação, ele pôs aqui apenas JPEG, apenas MP4, né? Mas para exemplificar. E aqui é listado no Autopsy esses arquivos, né? Com diversas informações importantes, como datas, enfim, a gente não vai analisar isso aqui. O Autopsy aqui já facilita o exame, né, nessa separação do que é relevante, porque se eu tivesse aqui selecionado um JPG, ele já teria aparecido aqui uma prévia desse arquivo, né? Ele mostra a prévia dos arquivos nesse campo aqui. No caso, ele não, essa prévia não foi compatível com o arquivo zip, né? Mas isso não tem problema, porque você vai exportar os arquivos que você achou relevante, você vai exportar para um diretório, para uma mídia aqui, para você analisar depois. Então, houve uma separação dos arquivos que foi achado relevante. Aqui eu tenho arquivos com fonte vermelha, são os arquivos deletados, mas que ainda estão ali no HD. A gente já comentou isso anteriormente, que apesar de você excluir e deletar um arquivo de um disco rígido, ele simplesmente faz um apontamento, ele muda o apontamento desse arquivo, faz uma marcação lá que o arquivo está deletado, que esse espaço pode ser usado depois, numa necessidade, mas ele não propriamente apaga esse arquivo, ele simplesmente faz uma marcação, mesmo numa formatação rápida, né? Ele faz essa marcação ali. Existem ferramentas, se eu não me engano, a DD, que está ali também disponível, você faz uma exclusão de fato ali do HD até uma tática antiforense, né? Você ter certeza de que esse arquivo não está mais lá disponível, né? Bom, enfim, aqui listado os arquivos que eu achei importante, eu vou exportar esses arquivos para um lugar aqui para minha análise. Então, aqui eu tenho meus arquivos que eu achei relevante. Uma informação importante aqui. Obviamente, eu não vou ter aqui arquivo, a gente está falando de uma perícia de uma pornografia infantil, alguma coisa, logo, obviamente, a gente não vai ter arquivos desse tipo aqui. Então, estamos partindo do princípio aqui, o Souza, no trabalho dele, né, de 2015, ele usou imagens de árvores, de natureza, para fazer essa exemplificação. Eu estou usando esse trabalho dele para mostrar aqui para vocês, discutir aqui com vocês, então, o que é relevante aqui são arquivos de árvores, né, de natureza. Então, foram filtrados esses arquivos, trazidos aqui, eu tenho um arquivo zip, que eu não consegui ter acesso porque ele está com senha. Então, no caso, o perito, sabendo que o arquivo está protegido com senha, o arquivo zip não é um arquivo difícil de você quebrar uma senha, ele usou uma ferramenta chamada John the Ripper, que ele vai quebrar essa senha do zip. É uma ferramenta também gratuita que pode ser usada ali. Ele quebra senhas através de métodos conhecidos como uma lista de palavras, né? Você apresenta um arquivo com uma lista de possíveis senhas, né? Para fazer esse ataque de dicionário, por exemplo. Também usa a técnica que chama single crack, né? Quebra simples, que você faz uma busca de informações sobre o usuário, sobre o nome dos diretórios, possíveis senhas desse usuário, vai gerar possíveis senhas desse usuário para tentar quebrar. Pode ser técnicas mais trabalhosas, como a que vai testando todas as combinações de caracteres, mas isso pode ser muito demorado também.
técnicas bem sofisticadas, como algoritmos para quebra de senha, que você pode mexer no arquivo de configuração dessa ferramenta John aí, para fazer essa quebra. No caso aqui, ele fez a quebra com uma word list, né? Ele fez um ataque de dicionário. A gente pode ver aqui, ele gerou o hash, né, dessas senhas e fez essa comparação até achar esse hash que bata com esse hash da senha usada pelo usuário. Usou como é o mesmo nome? O zip to John, zip to John. Me perdi aqui na imagem. Ele usou essa ferramenta, né, aqui zip to John, para fazer esse ataque de dicionário. Chegou a senha, Fênix 123, que é a senha que o usuário usou, e aí foi lá e descompactou o zip, e a gente tem 4 arquivos JPG com nomes bastante sugestivos, no caso aí das árvores, né, que a gente está investigando. E aí a gente vem para a fase da análise, pronto, a gente vai acessar, né, esses arquivos e vamos analisá-los, e aqui supondo que foram encontrados arquivos realmente criminosos, arquivos ilegais, armazenados aí na máquina que está sendo periciada. E mais ainda, a gente tem arquivos disponibilizados ali naquela pasta My Shared Folder, que é a pasta do Ares, né, para compartilhamento na rede peer-to-peer, né, na rede ponto a ponto. Então, mais uma evidência ali de que, além dele ter essas imagens no computador, armazenadas ali no computador, ele também estava participando de alguma forma do compartilhamento dessas imagens na rede, na internet, né? Então, evidências bem fortes ali. Bom, achadas essas evidências, considerado como evidências, o perito vai fazer o hash desses arquivos também, né? Só para lembrar aí da importância de garantir a integridade, de que esses arquivos que vão ser apresentados como evidências, eles estão íntegros, não foram alterados ali pelo perito de forma nenhuma. E aí a gente vem para a finalização uma vez finalizada a etapa da análise dos dados, o perito vai concluir o ciclo de forense, fazendo a conclusão do laudo pericial, né? Esse laudo ele é muito detalhado, muito cheio de minúcias, e então ele não vai simplesmente fazer todo o ciclo e fazer o laudo depois. Muito provavelmente ele vai fazendo para garantir essa cadeia de custódia, ele vai documentando passo a passo, na medida que ele vai executando suas técnicas, seus tratamentos dos dados periciados, né? Então, analisando a cadeia de custódia, a gente vai ver que o especialista ele documenta cada passo que ele percorreu desde o início da investigação, vai dando validade, vai preservando a integridade dos dados que vão sendo analisados, dos resultados que vão sendo obtidos. Ele vai fazer uma compilação ali, né, que junta toda a documentação que é necessária e suficiente para construir esse laudo, dar sentido, dar precisão aos argumentos, né, que vão dar, por exemplo, num julgamento ali, vão dar embasamento para determinação pelo juiz do que é a verdade do caso ali, né, e vai dar clareza e coerência ali para os envolvidos no caso, né. Então, o laudo concluído é isso, ele traz essa compilação dos resultados, das provas obtidas. No caso de um incidente, por exemplo, numa empresa, o perito
pode, inclusive, apresentar nesse laudo recomendações para que aquele incidente não ocorra novamente, né? Também pode ser apresentado em laudos desse tipo, né? E é isso, aqui é uma parte, uma pequena parte de um laudo ali, mas que já dá para ter ideia do, do detalhismo desse laudo, né? De tudo que está sendo periciado, a marca de mídia, né? Do que foi usado, um disco rígido de marca Hitachi, número de série, né? A capacidade, tudo, o hash que ele foi gerando, vai sendo tudo documentado, inclusive aqui o histórico ele já veio numa identificação do que ele está procurando, o que ele está querendo responder com essa perícia que ele vai fazer, qual o objetivo e assim por diante. Vai ter todo um passo a passo dessa cadeia de custódia na perícia realizada por ele. É isso, pessoal. Eu quis trazer aí com esse caso uma tentativa de forma didática aqui, simples, trazer como seria esse ciclo da forense aí, para a gente não ficar muito na nuvem, só falar ali não ficar muito gasoso, como diz um amigo meu, para a gente ter um pouquinho dessa noção, né, ter um pouco de noção dessa realização dessa perícia, né? Claro, não aprofundei nas ferramentas, né? Só mostrei ali. Outras ferramentas podem ser usadas, outras formas de perícia podem ser executadas, mas eu achei bacana trazer essa, essa ideia simples mesmo para a gente poder ter uma análise ali do que foi, do que está sendo estudado, ok? Espero que vocês tenham gostado aí, tá aí a referência usada. Agora deixa eu voltar aqui. Então é isso, vou parar a gravação aqui. Vou parar a gravação aqui e continuar.